Shalom, shalom, amados. Mais um dia que alguém vai ficar feliz por ter o seu sorriso. Mais um dia que alguém pode ficar feliz porque nós emprestamos os nossos ouvidos, porque nós cumprimentamos, porque nós falamos, Jesus te ama. Você já experimentou fazer isso? Eu já experimentei várias vezes e é maravilhoso, sabe? Nossa, a pessoa acorda, desperta, porque a palavra tem poder. Então, nesse mais um dia que Deus nos despertou, nos deu a vida, é um propósito. Não pensemos, não fiquemos querendo perfeição, querendo coisas grandiosas, mas são nas pequeninas coisas que Deus se manifesta, se revela o amor dele. Antes de você continuar, lembre-se de curtir, de ver se você ainda está inscrito no canal. Se tiver inscrito aí, inscreva-se, é porque sua inscrição caiu. Isso acontece, sabe, amados? E que você possa também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque assim a palavra vai chegar mais distante. Aqui no livro de Lucas, capítulo 14, nos últimos versículos desse capítulo, que nos diz o seguinte, a partir do 34. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais, nem para a terra, nem para o monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouça. Jesus falava sempre em parábolas, né? Era a maneira dele ensinar, de tocar os corações das pessoas que estavam seguindo. E já imaginaram um sal sem gosto? Meu Deus do céu, que loucura! Já não dá nem para pensar, né? Agora imagina, ele fala isso aí, né? Para se dirigir a nós, amados. Se nós não tivermos propósito nas nossas vidas, se nós estivermos aqui, como dizia um pastor conhecido meu, pesando a terra, ei, tem algo errado. Sabe? É isso que vai colorir o mundo, é isso que vai fazer sentido. Quando Jesus colocou lá no ventre de uma mãe, naquela concepção de um espermatozoide, um óvulo, ele colocou um espírito, sabe? Ele colocou parte dele em nós. É ele que dá a vida. Se nós não seríamos nada, não teríamos vida. E aí, qual o propósito das nossas vidas? Sabe? Isso é importante nós sabermos, porque se as nossas vidas não tiverem um propósito, não tiverem uma razão, se nós não nos sentirmos que nós somos úteis, importantes, sabe? Que nós não estamos aqui por um acaso, que nós somos ignorados. Olha, é muito triste a vida assim, sem sentido. Mesmo porque quando nós nos sentimos úteis, quando nós exercitamos essa coisa que se chama amor, que é a essência da nossa existência, do nosso Criador, do nosso Pai, do qual nós fomos feitos à imagem e semelhança, quando nós exercitamos esse amor, essa alegria, essa razão de existir, nós sentimos. Nós temos alegria, nós temos o contentamento, nós temos um brilho no olhar, uma coisa que ninguém tira de nós. E se as pessoas nos abordarem e dizerem, por que você está feliz? Às vezes a gente nem sabe falar, não sabe explicar. Mas nós estamos felizes porque nós estamos exercitando aquilo para o qual nós fomos chamados, nascidos, para amar. Quem ama é feliz. Agora, quem não ama, vive zangado, mal-humorado, enraivecido. Não é que nunca nós não vamos nos sentir assim, muito pelo contrário, né? Mas Deus nos deu, junto com todas as emoções que foram inventadas, que foram produzidas por Ele e foram colocadas em nós, junto a elas, está lá em Gálatas 5:22. Ele nos deu o espírito de autocontrole. Nada em excesso, nada exagerado, sabia? E quando nós estamos nessa comunhão com o Espírito Santo, quando nós estamos em oração, quando nós estamos em constante, não é só de manhã ou de noite, mas todo o tempo, como o apóstolo Paulo fala, ore sem cessar, sabe? Ele nos revela, ele nos mostra. E às vezes é uma coisa boba, uma coisa simples. Quer ver? Semana passada, eu saí, brinquei, nadei, fui jogar o beach tênis, que eu amo, né? É o frescobol, tipo frescobol. E ali eu virei criança, eu fiz uma bagunça tremenda. Depois eu saí dali e falei assim, Marisa, eu mesma, hein? O Espírito Santo em mim. Podia ser um pouquinho menos, né? Olha a bagunça que você fez. Olha o apelido que você colocou nos outros. Marisa, o que é isso? Falei, realmente.
acho que aquela criança ali, né, saiu, né? E o colega falou que não ficou triste com o apelido que eu coloquei, mas esse apelido, Marisa, não foi legal. Olha o apelido que você colocou nele. Não vou nem falar que foi palavrão não, tá? Mas foi um apelido assim, né? Que, na verdade, ele foi muito gentil em dizer que não gostou, mas eu tenho certeza que ele não gostou. E eu ainda brinquei com ele. Se você não quiser que eu te chame assim, você me avisa. Falei, é óbvio que ele não gostou. Você gostaria de ter um apelido desse? Então, muitas vezes, né, nós mesmo andando, caminhando em fé, para a vida toda esse processo de crescimento, essa lapidação, esse aperfeiçoamento. Então, é a gente se perdoar e começar de novo. E se permitir deixar de acertar sempre. E aí? Mas valeu eu ter brincado e tudo mais, né? Mas já sei que da próxima vez eu não vou chamar ele por esse nome, vou me corrigir. E nem vou fazer, talvez eu faça a mesma bagunça, mas não pode pedir de ninguém, alguma coisa assim, né? E eu me surpreendi porque o outro amigo, né, já do outro esporte, falou assim, Marisa, alegre, de paz. Você fez isso tudo, meu Deus, eu tô conseguindo passar alegria. Paz, que maravilha! Eu me fiquei assim, sabe, surpresa. Falei, que bom, ele não faz ideia das lutas que eu tenho vivido, que eu tenho passado. Que elas estão passando, mas eu já tô conseguindo. Deus em mim tá atuando de maneira maravilhosa. E é para isso que nós nos conectamos, que nós queremos, desejamos, dia após dia, estar na presença dele, orar, jejuar, sabe, ler a palavra, ir à igreja, estar em comunhão com os irmãos, porque nós somos sal, irmãos. E se esse sal tiver neutro, não vai prestar. Se eu existir tão somente por existir, nossa, vai ser muito triste, não é verdade? Nós temos um propósito nas nossas existências. Você tem aonde você está, sabe? Basta um sorriso. Como um sorriso muda. E se você gosta de ciência, vai pesquisar, vai dar uma googada lá, vai no Google, né? E vê lá o que a neurociência tem falado da fé, de Deus. Qual a nossa natureza, qual a nossa essência. A ciência tem se ajoelhado aos pés da fé, aos pés da existência de Jesus. Então, sabe, tudo está convergindo para a vitória desse Cristo maravilhoso que muitos ainda não acreditam. E por não acreditarem, por não viverem, não buscarem conhecê-lo, não viver na vontade dele, muitas dores têm acontecido. Muitas pessoas têm sofrido. Mas, mesmo em meio à dor, nós podemos ter a paz, a alegria, que independe do que está do lado de fora, porque ela está do lado de dentro de nós. Há um altar dentro de nós, onde nós podemos nos ajoelhar e podemos, com toda a convicção, ter a certeza que nós seremos consolados, que nós somos amados, que nós somos queridos e que nós temos a eternidade e que o Senhor está conosco. Ele nunca solta as nossas mãos. Sabe, ele nunca nega um socorro bem presente na angústia. A alegria também ele compartilha conosco. Sabe, amados? Então, se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Sabe? Olha aqui, ele disse que não serve nem para a terra. Não serve para nada. Vamos caminhar, vamos seguir adiante pedindo a Deus. Porque um dos maiores propósitos das nossas vidas, se não for o maior, é realmente nós queremos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E conhecer a vontade dele é conhecê-lo e pedir a graça. Que o sacrifício de Jesus na cruz veio para nos dar, para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos tornar sensíveis ao mal, aquilo que é errado, que é quando nós estamos agindo sem amor, que é o maior, o mandamento que engloba todos. Quem ama não rouba, quem ama não mente, quem ama corre do egoísmo, se esforça para ser melhor. Então quem anda em amor, quem anda ao lado de Deus, é feliz. E a razão das nossas vidas é essa, é maravilhosa. É conhecer, pedir a graça dele para viver essa vontade, sabe? Isso aí vai englobar inúmeras coisas, que é o perdão, que é a doação, que é a renúncia, é sair do nosso ego, sabe? Meu, para mim, para minha casa, para minha vida. Vocês já pararam para pensar uma coisa? É uma coisa boa, obviamente. Não tô falando aqui que não seja.
Mas a gente, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu também tenho isso. A maioria dos meus emojis é Deus te abençoe. Eu parei pra pensar e falei, gente, Aí comecei a colocar, né? Agradecemos a Deus por mais um dia. Aqui nas pregações, Deus abençoe. Mas para Ele nos abençoar, tem critérios. Sabe? Para recebermos as bênçãos. Sabe? É natural. Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, obedecer, as bênçãos inevitavelmente virão sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. É a lei espiritual que rege o mundo. Mas é necessário para que eu seja abençoado. Eu conheça Deus, eu me arrependa, eu não ande na contramão do que Ele me diz, que Ele me ensina aqui na palavra, amados. Mas é da natureza humana, é da natureza. Quando a gente estiver aqui nessa terra, nós queremos as coisas que são mais confortáveis, que não vão exigir trabalho, que não vão exigir desconforto. É a carne. Mas nós não seremos pessoas guiadas pelos sentimentos, e principalmente os sentimentos de total comodidade, sabe, o egoísmo em si. Então, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra dele, você está aqui, você está fazendo algo de muito positivo. Você está ouvindo a palavra, você está ouvindo a verdade, e você com certeza quer ser uma pessoa melhor. Eu não sei em que horário você está ouvindo, talvez não seja agora de manhã, talvez você saiu correndo e fez aquela oração rápida, mas tire um tempinho, pelo mínimo que seja, para ouvir, para ler alguma coisa da palavra de Deus. Nós temos o celular, a maioria das pessoas tem. Sabe, tem inúmeros livros bíblicos gravados. Pode digitar aí, eu quero ouvir o livro de Efésios. Você vai ver que tem aí uma voz linda, até com fundo musical, até cantado tem. Então nós temos como nos alimentar. Deus deu inteligência ao homem, Deus deu graça para que pudéssemos nos adaptar a essa correria, essa necessidade de gerar, né, bens materiais, que é real também. Mas em meio a tudo isso, quando nós queremos, nós conseguimos, amados. Então, vamos à luta. Amém? E mais uma vez eu te peço, ajude-nos a levar essa palavra além, a salvar vidas. O Rei está voltando e Ele vem nos buscar. Amém? Papai lindo, amado, santo, perfeito, justo, muito obrigada por ter nos dado vida, por ter nos feito estar aqui orando, te conhecer a palavra, Deus. Temos a consciência da necessidade de andar contigo, Deus. Isso é um presente. Essa clareza, Deus, essa conscientização, essa convicção só pode vir de ti, Deus. Muito obrigada, Deus. Leva-nos ao arrependimento dos nossos pecados, aquilo que tem impedido de termos maior comunhão contigo, Deus, de termos alegria, a plenitude, a paz de vida que o Senhor propôs para cada um de nós quando nos chamou à existência, Deus. E quer nos dar a eternidade, ó Pai. Não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem à vida eterna. Muito obrigada. Fica conosco, Pai. Aquele que ainda está adormecido, ainda aquele que está distraído, ó Deus. Aquele que está revoltado, aquele que está ferido, ó Deus. Aquele que falou que não vai mais acreditar no Senhor, que não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de palavra, Deus. É atrás desse aí que o Senhor está. E nós oramos, porque nós cremos no poder da intercessão da oração. E confiamos que o Senhor ouve as nossas orações, Senhor. Em nome de Jesus. Amado, deixe esse pedido de oração e olhe os pedidos que estão sendo feitos. Sabia que quando você ora pelo outro, é mais certo você receber as suas respostas de oração quando você ora só para você? Segredo revelado. Ore pelos outros. Tira um tempinho. Não precisa ser oração longa, não. Sabe? Deus ajuda. Pai, olha aquele pedido ali. Contempla, Senhor. E se você ora em língua? Pode orar o tempo todo. Só não vai orar quando tá comendo, quando tá falando, quando tá dormindo. Mas pode orar direto, que é bênção sobre bênção. Amém? Um beijo no seu coração. Um dia abençoado, que é um dia abençoado. Não é um dia que eu recebo só bênçãos, somente os materiais. São importantes, mas não é só isso. É aquele dia em que eu tomo consciência de algum defeito de caráter, algum pecado. É aquele dia que eu me importo mais, é aquele dia que eu quero amar mais. Esse é o dia abençoadíssimo, que eu falo com Deus, que eu escuto Ele. Esse é o dia de glória, esse é o dia mais abençoado que nós temos. Em nome de Jesus. Até o próximo.